estão? Nós estamos aqui para fazer o Podclê. O início! E hoje quem vai apresentar o Podclê não vai ser eu, não vai ser o Cleito, vai ser a Amanda. Nós pedimos para que a Amanda pudesse fazer, né, as perguntas, falar um pouquinho, e ela vai dizer agora o que é que ela vai ser. Eu não sei as perguntas, nem o Cleito não sabe. Nós deixamos para que ela fizesse, porque eu acho que é uma visão de uma pessoa que está, né, junto com a gente, porém já foi nosso cliente, e então consegue ter uma percepção daquilo que as pessoas querem saber sobre nós, né? Então agora eu vou deixar a Amanda falar e eu só vou responder. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que o pessoal vai assistir o vídeo, né? Mas eu vou ler algumas perguntas para eles contarem, assim, uma ordem cronológica, a história de vida deles. O Cleiton vai rir o vídeo inteiro, porque ele não pode olhar pra minha cara sem rir. Vai ser bem difícil. Mas a gente vai conseguir. Vou olhar direto pra ler, pro Cleiton não se sentir constrangido e não começar a rir o tempo inteiro no vídeo. A primeira pergunta é pra ele. A primeira pergunta. Cleiton. Ó, nenhuma pergunta é direcionada a nenhum dos dois. É sobre a história dos dois, como um casal. Eu não vou perguntar nada da época de solteiro, vocês não precisam ficar preocupados, tá bom? Ok. É só já... É isso que eu tava preocupado. Agora sim, né? E pra começar, eu acho que a pergunta que todo mundo faz, eu acho, pra quem já imigrou, ou pra quem tá imigrando, né? O que fez vocês quererem vir pra Portugal? O que fez vocês quererem fazer essa mudança na vida de vocês? Porque vocês já eram casados, com 2 filhos. Pequenos, né? Pequenos. O que fez vocês fazerem isso? Como foi esse processo para vocês? O que fez a gente querer imigrar, eu acho que é o que leva, né, a maioria do pessoal a tentar, né, a imigração. É em busca de qualidade de vida. Que todo mundo responde. Essa é a pergunta. O que é que tu vai buscar no país? É a resposta clássica. Clássica, super clássica. Qualidade de vida... novas oportunidades, novas experiências, e depois quando tu chega aqui, aí muda tudo, né? Aí realmente fica mesmo só quem veio buscar essas novas experiências, e é o que eu acho que aconteceu com a gente, né? Porque desde o tempo que a gente chegou aqui, quanta gente a gente já viu chegar e ir embora, com um mês, né, 15 dias ali, ir embora, a gente vê isso, né? Vocês presenciam isso, nossos clientes, muitos chegam aqui e tem uns que praticamente voltam do aeroporto para trás, né? Mas nós, particularmente, questão das crianças, estudo, né? E tudo, que hoje a gente colhe os frutos já, porque tem a Bruna já se formando, já vai para a universidade, tem o Vini também, logo se forma. E é isso, né? Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que é mesmo isso, é porque a gente vem com um propósito, né? De querer algo melhor, em busca disso. E aí eu acho que vai muito da pessoa ter a coragem de passar pelo processo para conseguir isso, né? E o processo para que a gente chegue até onde a gente... Porque quando a gente está no Brasil, a gente imagina essa qualidade de vida de uma maneira. E quando você chega aqui, você não tem essa qualidade de vida logo que você chega. Né? Então você tem que correr atrás para você ter essa qualidade de vida, né? E eu acho que esse é o processo. Do qualidade de vida gera isso, gera a perseverança da pessoa. E desse processo de tomar decisão, a Portugal sempre foi a primeira opção? Acho que sim. Foi. Até porque no início eu não queria vir. Muito apegada à família e tal. Então, a primeira vez que o Cleiton teve isso, vamos, eu falei não. A segunda vez que ele perguntou vamos, e eu falei não. E a gente é muito parceiro, então a gente sempre faz as coisas de acordo com o que um quer e o outro também, né? E na terceira vez que ele me perguntou, eu falei, vamos, né? É um processo, né, que a gente teve que passar lá no Brasil antes de chegar aqui. E aí foi o acordo, vamos. É que o processo já começa lá, não começa aqui, né? Para todo mundo, né? Você também migrou, Douglas, todo mundo, o processo começa lá. Quando tu fala vou, é um processo. Quando tu fala, será que... Acho que vou mesmo. Quando compra a passagem, acabou. Compra a passagem, daí é o sem volta. Quando embarca, então começa lá. Quando você compra a passagem, quando você vê suas coisas da sua casa sendo vendidas e indo embora.
né? É aí que você vê que realmente você tá indo embora, né? Ainda mais pra quem vem no escuro. A gente veio no escuro, veio como todo mundo vem, né? Em busca daquilo que aparecer. Né? Tem que lembrar que já fazem muito mais tempo que vocês estão aqui, então as coisas eram diferentes quando vocês chegaram do que é hoje, né? A gente ainda vai chegar lá nessa parte, né? Mas as coisas eram bem diferentes. E vocês conseguem ainda lembrar do frio da barriga? Assim, Claro. Frio na barriga? Jesus, Isso ainda é vivo na memória de vocês? Lembro até do agasalhozinho que eu tava usando no avião. Eu lembro das crianças lá no aeroporto sentadas em cima das malas, esperando. Por coincidência, eu tava com essa blusa quando eu cheguei em Portugal. Não, o agasalho que eu trouxe, o agasalho que eu vim, acho que depois voltei pro Brasil de férias e dei pro teu pai, não foi? Foi. Já voltou pra lá. Meu agasalho Não se adaptou. Meu agasalho não aguentou a pressão e voltou. E qual foi a parte mais difícil pra vocês? Foi se desfazer das coisas? Foi se dar tchau pra família? Eu acho que pra mim o mais difícil foi a família. Porque apesar de assim, eu ser muito apegada nas nossas coisas que a gente tinha lá no Brasil, porque a gente tinha uma casa toda montada, tudo novo, né? Então eu acho que o mais difícil pra mim foi a primeira parte, o meu pai e a minha mãe. Eu acho que foi o mais difícil. Aí nós tínhamos 2 cadelinhas, né? Que ficaram Também, com os meus pais, né? E não tinha condições de trazer. E acho que foi a segunda parte. E aí depois vem essa parte das coisas, né? Porque você sempre imagina assim, eu mesmo tinha tanta roupa lá no Brasil. E quando eu cheguei aqui, tudo aquilo se resumiu em mala, né? Em uma malinha. É uma vida resumida a uma mala, né? Então, pra mim, foi muito complicado, porque até você conquistar tudo aquilo que você tinha, eu há um tempo atrás ainda falava pro Cleito, nossa, tenho saudade daquele meu vestido. Eu lembrava, porque eram coisas que faziam diferença na minha vida, pra mim, né? Eram meus. E o Cleito falava assim, logo você vai comprar. E foi indo devagarinho, né? Pra poder reconquistar tudo aquilo que a gente vendeu. Não digo perdeu, não, vendeu. Foi uma troca, né? E demorou pra repor, né? Jesus Cristo, foi. Enquanto eu sentia a saudade do cachorro quente, ela sentia a saudade dos vestidos. Aquela salsicha do... Como faz falta um bom cachorro quente, né? Caramba, X tudo. Jesus. Meu Deus do céu. E quando vocês chegaram aqui em Portugal, vocês tinham contratado alguém como Nem o serviço que existia. vocês fazem? Eu nunca ouvi Vocês dizer, foram né, já pra pra casa época. de vocês? Não, a gente foi pra casa de um casal que recebeu a gente. Era um casal que nem eram tipo amigos nossos, eram amigos do meu primo, que na altura também já nem morava mais aqui, né? Não. E a gente foi, meu primo ajeitou pra gente chegar na casa deles. E a gente ficou 30 dias na casa deles, 30 ou mais, acho que uma coisa assim, né? No quarto. Foi. Eu, a Bruna, Foram 30 dias. Eu, a Nice, o Vini e a Bruna no quarto ali no colchãozinho. Era ali. Ali era. Nossa casa depois foi a gente na rua, porta a porta, olhando as plaquinhas da Logo assim nas janelas e ligando. Foi. E ligava na cara dura, né? Tipo, porque aí vai acabando o dinheiro, vai acabando tudo, né? E a gente, tipo, foi assim, não foi. E quando vocês estavam batendo de porta em porta, nem imaginavam que hoje vocês fariam Pois é, isso não. pra sustentar a Eu família. costumo dizer que isso que nós fazemos hoje é um investimento. Por quê? Porque quando uma pessoa chega aqui, isso faz falta. E na época em que a gente chegou, não tinha isso. Não tinha. Então, ou seja, todo aquele sofrimento que nós tivemos de ficar na casa de alguém, né? Porque você pode morar com o irmão, vai dar problema porque você não tá na sua casa, não é seu espaço, né? Então, ou seja, quando a opção que as pessoas têm de chegar e já ir para um imóvel, seja ele simples, eu costumo dizer, assim, que eu fico impressionada às vezes com algumas coisas, porque o povo quer muito vir embora, né? Quer muito vir embora. Mas quando chega na parte do arrendamento, a pessoa não quer entrar numa casa de 400 euros, que é um quarto, uma cozinha e uma casa de banho. Simples. Ela quer entrar no luxo, né? E eu costumo dizer assim, que naquela época, quando nós chegamos aqui, se eu tivesse chegado com um quarto, uma casa de banho e um banho e uma cozinha, meu Deus! O que pra nós mais importava era entrar na casa. Era entrar e fechar a porta. Era Porque ter é o a chave processo, ali, né? Entrar e ter a chave e... É o processo, tudo passa. É isso que é o mais complicado das pessoas entenderem na imigração. É por isso que a imigração se torna muito difícil, né?
para qualquer lugar. Por quê? Porque a pessoa não pensa que tudo tem o início. Você não vai chegar aqui por cima da carne seca, morar num palácio, isso não vai acontecer. É que as pessoas não entendem que a vida de certa forma que vai continuar, né? Mas não continua da onde parou, é um recomeço mesmo, né? Começar do zero. É que infelizmente, tipo assim, a realidade é que muita gente vende isso, né? Tipo, muita gente vende essa realidade, né? Tipo, a realidade de que, aqui tu vai chegar, aqui vai comprar um carro ali por duzentão e vai uma máquina, não sei o que. É assim, às vezes as pessoas chegam aqui com essa, né? Com essa mentalidade. Coisa que não é, né? A gente, quando entrou no imóvel, no primeiro T3 que a gente entrou, não tinha nenhum casquilho, né? O local da lâmpada não tinha nada. A gente entramos na casa sem nada, nem geladeira, nem nada, né? E foi um processo, né? Porque até mesmo o nosso primeiro apartamento que nós alugamos, nós estávamos numa situação em que a gente já estava tão assim, saturado, cansado, né? Porque em todo quanto é lugar onde a gente ligava, não arrendava um imóvel para quem não tinha contrato de trabalho. E nessa época nós trabalhávamos, não é como hoje, que as pessoas chegam, tem um advogado, vai lá, tira um NIF, tira um NIS. Não, né? A época em que nós chegamos aqui, nós tivemos que trabalhar mesmo em restauração, em limpeza, coisas que não davam contrato, não tinha documentação por um bom tempo. Então, pra gente alugar um imóvel, você imagina como é que era. Se hoje é difícil, aquela época era 1000 vezes pior. Então, a gente ligava e a resposta era sempre a mesma: não, vocês não têm nem contrato, vocês não têm nem NIF, vocês não têm nem NIS, não pode, não é assim, não vai. E um dia eu lembro, né, que nós acordamos num domingo e pegamos as crianças, porque uma coisa que a gente sempre agilizou foi as crianças, né? Então, quando nós chegamos na primeira semana, as crianças já estavam estudando. Porque a gente veio muito organizado com isso lá. Muito. A documentação das crianças estava impecável. Então, eu cheguei, já matriculei e eles estudaram. E aí, no domingo, nós estávamos, assim, bem chateados com isso, porque a gente queria o nosso canto, né? E eu lembro que nós saímos da casa onde nós estávamos, nós fomos direto para Braga, né? E quando nós saímos de Braga, assim, andando, e fomos para um parque onde as crianças gostavam de ficar, as crianças estavam na balança e a gente estava sentado assim num banquinho, e eu lembro que a gente olhou assim pro lado esquerdo e tinha uma plaquinha assim: arrenda-se. Aí a renda T3 estava na plaquinha. Aí o Cleito falou: liga, amor. E eu falei assim: eu vou ligar. Joguei no Danice. E eu tava tão brava, eu falei assim: eu vou ligar. Mas eu vou ligar e já vou falar tudo já logo. Porque se tiver que me dar um não, já me dá um não logo no telefone. E assim foi. Eu liguei e o senhor atendeu lá do outro lado. Um senhor muito querido atendeu. E eu falei: queria ver quanto é que é o valor do arrendamento e tal. E ele perguntou: mas e quantas pessoas são? Eu falei: eu, meu esposo e 2 filhos. Mas eu posso arrendar, mas eu tenho visita amanhã. Eu falei: olha, mas antes de eu ir na visita, eu quero dizer para o senhor o seguinte: eu tenho tanto em valor, acho que a gente tinha o quê? 600 euros, o valor do arrendamento era 300, eu tinha 600. Ele estava pedindo não sei quantos calções, não sei quantas rendas, não vou me lembrar. E eu lembro que eu falei para ele: mas eu tenho isso, mas eu não tenho documentação, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho contrato, não tenho isso. E ele: tá bem, faz o seguinte, amanhã, tal horário, vocês vêm aqui para vocês poderem verem o imóvel. Eu falei: tá bom, porque ele não morava lá, né? Aí saímos dali, falei: bom, pelo menos um não, né? A gente não ganhou. Aí tá. Aí saímos dali, fomos pra casa, depois as crianças brincaram e tal. E no outro dia fomos lá pra visita. Chegamos lá. E eles eram tudo por e-mail, lembra? Tudo por e-mail. Tudo por e-mail, sim. Aí chegamos lá, tinha uma fila da casa, da porta da casa, assim. Todo mundo pra poder fazer a visita na casa. Eu cheguei e falei pro Cleito: sem chance. É muita gente. O Cleito: vamos embora. E eu falei: não, nós já estamos aqui, vamos ficar, né? Vai que dá certo. A gente não sabe. Aí foi indo, entrou um, entrou o outro, daqui a pouco ele saiu lá na porta e chamou a gente, né? Aí entramos, ele se encantou logo pelo Cleito, né? Cleito já logo com essa simpatia. O Cleito e os velhinhos e as velhinhas. Não tem. O rei do INSS. Eu e o INSS. Tem um vínculo ali forte com isso. E aí ele conversando com o Cleito ali e tal. Aí ele falou assim pra nós: o que é que vocês têm hoje pra dar? E eu falei: olha, eu sou bem sincera, eu tenho 600 euros. Eu não tenho mais do que isso. Porque se eu te der mais do que isso, eu não tenho como fazer compra, não tenho... E assim, a casa não tinha nada. Só tinha a placa.
né? Só tinha a Placa e exaustor, né? placa e exaustor. Não tinha mais nada a casa. Ou seja, nós íamos alugar um imóvel que não tinha nada. Aí foi indo, conversa e tal. E ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou terminar as visitas, eu até conheço muitas das pessoas que estão aqui na fila. Eu sei bem, já conheço, né, amor? Já não quero muito arrendar para algumas pessoas que estão aqui, mas pronto, eu vou passar isso, né, para frente. E eu daqui a pouco eu ligo para dar uma resposta do sim e do não. Tá bem. Aí fomos para casa, voltamos lá para outra casa, onde a gente estava, ficamos lá. Deu o quê? 1 hora? 1 hora e pouco. Uma Nem hora, no mesmo uma hora dia. e meia. No mesmo dia Foi. Ele ligou. Olha, a casa é de vocês. Nossa, né, amor? Foi, pra você ter uma ideia, quando nós saímos de lá com um colchão que a gente ganhou, carregado. Meu Deus, né? No cara? braço da casa onde a gente tava, assim. Porque nessa altura, até lembrando aqui, nessa altura, era a altura já era início do ano, né? Já era tipo ali 1 ou 2 de janeiro. E nessa altura, tipo, tinha vindo um casal de amigo nosso do Brasil pra passar o Natal com a gente. Era. E tipo, eles sabiam da nossa situação aqui e tal, mas eles não queriam que a gente passasse sozinho, porque o casal que nos recebeu, na altura eles foram pra Lisboa, não sei pra onde, e a gente ficou na casa deles. Tipo, ficamos na casa deles e tal, e ficamos lá, nós e as crianças, e aí os nossos amigos vieram e alugaram uma casa pra eles passarem o Natal aqui. Foi. E aí nós fomos passar com eles. Aí antes deles ir embora, eles nos ajudaram, né? Nós pegamos as coisas, aí o pessoal da casa que a gente tava deu estrado, deu colchão. Cara, tipo, dava aqui uns 2 quilômetros da casa de onde a gente tava, só nós com estrado nas costas, colchão, feliz da vida. As crianças numa alegria que, tipo, e a gente foi assim, levou nas costas, né? Colchão, sacola e a pessoa, meu Deus, Foi. os nômades. Foi. Mas essa não foi a maior dificuldade que vocês passaram aqui, ou foi? Meu Deus, foram tantas. Ixi. Foi muita, né? Tipo, assim, a gente passou todas as privações que eu acho que uma pessoa que vem passa, né? Assim, não todas as pessoas. Tem pessoas que vêm hoje muito mais preparadas do que a gente veio, Claro, né? E é sempre o conselho, né? É a diferença também do tempo, mais, né? Faz o quê? 10 anos que vocês estão aqui? Vai fazer 10 anos esse ano que a gente tá aqui. Muita coisa muda em 10 anos. Então, assim, né? tipo, coisa de tu querer comprar uma comida e não ter o dinheiro, coisa de tu querer pegar um busão e não ter dinheiro, coisa de tu ter que entrar no Pingo Doce no mercado com teu filho e passar pelo corredor de chocolate sem passar lá longe pra você ler, tipo, várias e várias vezes. Tipo assim, eu acho que pra quem é pai e mãe, tipo assim, pra quem é casal, né, tipo, que nem tu e o Douglas, né, tem todas as dificuldades, né, vem todas as dificuldades, podem ser até as piores dificuldades, mas não é a mesma dificuldade do que tu ter um filho, porque uma coisa é tu olhar uma barra de chocolate e não poder comer, uma coisa é teu filho olhar e dizer assim, e aí, posso levar? E tu dizer não. Aí no outro dia tu vai lá de volta e eu posso levar? Não, tu dizer não. Eu lembro de uma história que vocês me contaram, que vocês foram pro Brasil, acho que passar férias, fim do ano, não sei. E vocês estavam, acho que com um cunhado de vocês, acho que o esposo da tua irmã. E aí ele estava olhando para vocês e falaram, nossa, vocês devem ter passado por muita coisa que vocês nunca contaram. Né? E isso é um fato ou não? Ou ele estava errado? Não, era. A nossa família nunca soube em detalhes as coisas que nós passávamos aqui. Tava sempre tudo bem, né? Sempre tudo bem. Falávamos com a minha família lá, minha mãe, meu pai, minha irmã. O Cleito falava com a família dele também. E a gente evitava de falar. Porque para e pensa. Eu do outro lado do mundo, com 2 crianças, né? Vou ligar pro meu pai com a minha mãe e vou dizer assim, olha, eu não tenho nenhum ovo para colocar. O que você acha que vai acontecer com meu pai e com a minha mãe lá do outro lado? Sim. Vão surtar. Sendo que foi uma escolha nossa vir pra aqui. Sim. Sendo que foi uma escolha nossa. E eles todo o tempo diziam, não vão, fiquem. Lembro o pai da Alice dizia, né, eu dou pra vocês o que vocês quiserem pra vocês ficarem aqui. Eu pago a casa, eu pago tudo, pago compra, pago pra vocês não irem. Então a expectativa deles era que a gente já não viesse, né? E se viesse, que logo voltasse. Então assim, tipo, nem tinha como, né? Mas isso é muito nosso, assim, vocês são bem a gente é muito reservados. reservado. A gente é de muito postar reservado. foto de carro, postar foto de isso nunca, tanto que quando roubaram o nosso carro que a gente tinha aqui,
as pessoas lá no Brasil mandavam mensagem e diziam assim, caraca, aquele cara de vocês, tipo, porque a gente nunca postou foto, e vocês podem ver, tipo, hoje entra no meu Insta, no Insta da Lê, tipo, não tem assim, a gente foi pro Gerês, sentamos lá, Eu nem movimento meu Insta. comemos lá não sei o que, bebemos não sei o que, olha, compramos um carro, compramos não existe isso, tipo, a gente não... Mas não é por mal, é porque a gente criou. É o jeito de vocês. E as crianças são iguais, né? São iguais. As redes sociais das crianças também são bem iguais. enxutas, assim, né? O que não é normal, né? Pra hoje, Não. no mundo que a gente vive, né? É porque assim, é que as pessoas confundem muito, né? Ou você não tem e você se vitimiza o tempo todo. Ai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sofri, eu chorei. As pessoas sabem que não é fácil. As pessoas olham para nós hoje, para mim, para o Cleiton, e dizem assim, pronto, eles já estão lá com uma imobiliária, né? Já não, né? Então, assim, é complicado, sabe? E agora eu também não preciso ficar postando e dizendo assim o quanto eu sofri, quanto porco o Cleiton matou, quantos buchos eu limpei, quantos lugares eu trabalhei. Não é fácil. A gente já trabalhou de tudo. Como assim? Antes de trabalhar com isso que vocês trabalham, com quem vocês já trabalharam? Eu amo essas histórias. Eu já sei de todas, mas eu amo essas histórias. A gente só não roubou, né? E não se prostituiu, Cleiton. A Lê, pelo menos. Não. Brincadeira, gente. Não, a gente fez de tudo, né? A gente fez de tudo. A gente foi nas obras. A gente, quando eu digo eu e a Anice, né? Nas obras, colheita, solzão, a gente lá colhendo lá mirtilo e os caramba lá. Matador cozinha, de porco. matador de porco, lavando panela, tudo. Eu acho que o mais difícil, falando pelo lado da mulher, pra mim, não foi nem trabalhar na obra. Foi o matar porco. Foi o matar o porco. Porque acho que aquilo ali, sabe, foi aonde mexeu mesmo, assim. Porque uma coisa é certa, você nunca mais é a mesma pessoa depois que você vai pra algum lugar morar e recomeçar. Ali nunca trabalhava mais. nos buchos, aquele bucho fresquinho, assim, sabe? Cheiroso, né? Deve ser um aroma agradável, né? Acabou de sair do porco, eu ia com o Vicky. Eu ainda tenho que achar as fotos. Se eu achar as fotos, eu vou te mandar. Tem as fotos eu vestido assim mesmo, com aquela parada assim de matador, assim. Matador. Não, foi uma época muito difícil, porque essa do matadouro foi a época que eu acordava, eu ia chorando. E eu também ia. E voltava chorando pra casa. Todos os dias, era mesmo aquela coisa assim de eu ainda aguentei 1 ano e meio, né? Foi. E eu fiquei 8 meses. Foi. 9 meses. Foi a mesma coisa que na obra. Quando a gente foi trabalhar na obra, o Cleiton arrumou trabalho primeiro do que eu. E aí eles estavam precisando também de uma pessoa para poder ser o auxiliar do pedreiro. Né? Então tinha que carregar os baldes cheios de massa, tijolo e aquela coisa. Né? E aí o Cleiton começou e o senhor lá que estava contratando estava precisando de mais uma pessoa. E o Cleiton falou assim, olha, a minha mulher precisa trabalhar. Ela é doida. E ele falou assim, não, mulher não. O Cleiton falou assim pra ele, ela vai trabalhar, igual um homem. E aí ele falou assim, manda ela vir amanhã cedo. Se ela aguentar um dia sair daqui, ela pode voltar. E eu fui. Vou te dizer, foi a época que eu mais ganhei dinheiro para trabalhar. Foi a época muito boa. Mas eu também chegava em casa arrebentada. E eu, assim, não cheguei a chorar, como era nos porcos. Porque pra mim não era difícil o trabalho, mas era muito pesado. Muito pesado. Porque aí ele não queria que eu trabalhasse, eu não tinha regalia porque eu era mulher. Não, eu tinha que fazer a mesma coisa que os homens faziam. A marmitinha que a gente levava era marmita fria, que a gente comia, porque não tinha o que fazer. Então assim, eu durei lá, foi o quê? 7 meses, 8 meses nós ficamos lá, não foi? Foi. Também me acabei, né? Me arrebentei. Porque eu acho que o que mata que mata no bom sentido, né? Um imigrante não é só o cansaço físico, né? É a mente. A mente de um imigrante depois chega num nível assim que tu vira já Ela é totalmente instável, né? Os pensamentos se misturam muitas vezes, né? Então, às vezes a dor do imigrante ali, tipo, quando tu tá mesmo naquela... Eu já vi, tipo, sempre acompanho muitas histórias assim de pessoas que começaram aqui do zero, vieram mesmo a sério, vieram mesmo pra vencer e, tipo, tem muitas histórias parecidas com a nossa. Eles dizem, cara,
eu não sentia dor nas costas ou na mão ou no braço, eu sentia dor aqui, ó. Tava no trabalho pensando no filho, que ainda bem que tava comendo na escola, porque se não comesse na escola, aí... A gente passa por certas humilhações, né? Pois é. A gente tem que se humilhar às vezes, né? E eu acho que é a pior parte, eu acho que é o que mais afeta o psicológico, né? Aí tu vai trabalhar com aquele negócio, cara, que não queria ir. Aí tu chega lá e encontra lá, às vezes, uma pessoa, hoje já quase não se ouve mais essa frase. Eu acho que isso foi uma coisa que foi tão banalizada, assim, que foi pego tão forte em cima disso, mas assim, a frase volta pra tua terra era assim o que tu ouvia assim de todo lado, assim, tipo, o preconceito. Se você falasse, né, assim, hoje tá difícil. Ah, tá difícil? Volta pra tua terra. Volta pra tua terra, lá é melhor, não sei o que, sempre vai, tipo, de tu ouvir, assim, essas paradas, assim, e juntar já com aquilo que tu tava ali já, com vontade de matar um, Jesus. Porque era viver perigosamente. Sem documento, né? Sem lenço e sem documento, né? Era sem nada mesmo. Era bem isso assim. E o que aconteceu para que vocês dessem início ao trabalho que vocês fazem hoje? Assim, como que isso surgiu? Como que foi uma ideia de vocês? Foi alguém que deu a ideia? Foi vendo alguém? Vocês se inspiraram em alguém? Ou aconteceu? Foi para algum amigo que pediu de início? Como que funcionou esse processo de começar a trabalhar com o que vocês trabalham hoje? Bom, depois de todo esse processo de sofrimento e coisa toda, né? Continuou ainda um pouquinho mais. O sofrimento é uma coisa que não acaba. Não. Isso, o sofrimento é relativo. Tu sofre com dinheiro, tu sofre sem dinheiro, tu sofre... não adianta. Não, mas isso iniciou foi quando, logo depois que nós saímos da desossa de porco, esse trabalho nos deu documentação. Então, logo que a nossa documentação saiu, o NIF, o NIS, as coisas todas, né? Nós permanecemos um tempo, até mesmo pela gratidão, que isso é uma coisa que eu falo muito, que as pessoas não podem perder isso. Então, foi uma empresa que, mesmo horrível de trabalhar, foi a que nos abriu a porta, nos deu a documentação. A da desossa. E a gente tem que ser grato por isso, né? Então, o nosso plano não era simplesmente pegar o documento e sair. Não, a gente aguentou o que deu para aguentar, o Cleiton ainda aguentou um pouco mais. Aí eu arrumei um trabalho numa fábrica. Saí de lá, arrumei um trabalho numa fábrica. Então eu estava trabalhando lá. Quando eu estava no segundo mês, eu consegui falar com a senhora lá que fazia a contratação e ela chamou o Cleiton. Então começamos os dois a trabalhar nessa fábrica. E aí fomos pro turno da noite, no turno das 10 às 6. E aí a gente tinha um canal, né, que ficava falando algumas coisas e tal. As abobrinhas ali. Umas coisas que nada a ver, né? É aquela coisa que todo imigrante faz. Chega aqui, faz o quê? Um canal. Pronto. E aí começamos a falar algumas coisas. Ainda. Mas tô aqui participando do... Já fica deixa, né? Logo vocês vão ver. Bom. E aí o que aconteceu? Aí uma das pessoas que seguiam a gente nos chamaram pelo Facebook e perguntou: olha, será que não tem como vocês verem um imóvel para mim? Porque eu vou chegar aí, tal dia, tal data, e eu tô com medo de chegar e tal. E eu falei pro Cleiton: olha, eu nunca fiz isso, porque trabalhar com imóveis no Brasil para mim nunca foi uma opção, né? Então eu não tinha ideia, eu tinha ideia daquilo que eu vivia, daquilo que eu via e tal, né? E aí falei pro Cleiton: amor, olha, a menina lá que segue a gente lá no YouTube perguntou se a gente não pode achar, né, uma casa para ela. E perguntou quanto é que a gente cobra pra fazer isso. E aí foi já faz aquele trim. Aí o Cleiton falou assim pra mim: amor, passa o valor e vê, se ela quiser, a gente vai tentar. Vamos fazer, né? Então, seja num dinheirinho a mais, né? Foi quando aceitamos. Aí eu não acreditava, né? Aí eu falei assim pra ela: olha, eu posso ir atrás da casa, mas isso tem custo, gasolina, essas coisas e tal, e dando muito detalhe, né? E falei assim pra ela: só que eu vou ter que te cobrar 250 euros, porque menos do que isso eu não posso fazer, né? É muito gasto pra mim e tal. E como a gente trabalhava à noite, ou seja, eu e o Cleiton já não ia dormir um período durante o dia pra poder ir atrás da casa, né? E aí ela falou: tá bom, e depositou logo o dinheiro. Eu falei: nossa,
né? Pronto. E esse foi um dinheiro que veio assim Veio. naquele dia que você não tem dinheiro, Nada. né? Jesus, quando eu olhei na conta. Foi. Pingo doce. Na hora fazer compra. Foi bem isso. Foi. Aí depois veio o segundo, depois de um tempo entregamos a casa para ela, deu tudo certo, arrendamos, aí veio o segundo, aí veio o terceiro. Nisso nós começamos a conhecer proprietários que tinham imóveis, que começaram a gostar, antes de gostar do cliente, gostar de nós. Então começou a criar vínculo com esses proprietários, daí um proprietário falava para o outro que a gente podia arrumar alguém para ficar, e assim foi indo, até que um dia a gente pensou, olha, não dá para fazer as coisas dessa maneira, as coisas têm que ser corretas, e começamos a ir atrás, porque a gente também não tinha conhecimento daquilo que precisava para poder trabalhar com imóveis. Aí foi quando a gente foi atrás de licenças e seguros e tudo mais. Na época tinha que fazer curso para poder ter a licença para poder trabalhar. Então o Cleito falou, você faz o curso enquanto eu vou tratar das outras coisas, porque daí tinha as crianças também, né? Tinha todas essas coisas. E vocês continuavam trabalhando na fábrica? E aí ficamos muito tempo. Então o que aconteceu com a gente? Tiramos a licença, continuamos trabalhando com isso e trabalhávamos na fábrica. Então nós trabalhávamos na fábrica das 10 às 6 da manhã, chegávamos em casa, as crianças iam para a escola, nós já saíamos logo indo atrás de casa, das coisas. Quando dava mais ou menos 2h30, 3 horas é que a gente voltava para casa, dormia até umas 6h30, 7 horas, que era o horário que as crianças chegavam da escola, porque eles tinham natação, balé, essas coisas. E aí acordava para poder ficar com eles e ia trabalhar. E isso acabou com a gente, porque imagina, né? A gente não dormia nem 4 horas, 5 horas por dia. Sim. Mas já tava melhorando. Já. E isso foi bem antes da pandemia, né? Que vocês começaram. Foi. Então a pandemia já tem 3 anos. É que isso não era uma coisa assim que a gente tinha, né? Não era um plano assim, né? Vamos viver disso, né? Não. Entendeu? Tipo, não Era um plano, extra. Era um plano, vamos viver disso. Era uma coisa assim que a gente fez, deu certo a primeira vez. Até porque que era novidade, né? Não tinha, né? Não Era tinha. uma coisa que não tinha. Tu olhava assim e não... Então a gente não tinha 10, 20, 30 clientes. Não, a gente tinha Nem chamava 12, relocation ainda. Não, até não gosto do nome. Sim, nós Sabe, vamos né? chegar lá. Não existia relocation, não existia isso. Existia as imobiliárias, isso existia. Só que para uma pessoa chegar numa imobiliária, pensa, e arrendar um imóvel, meu Deus, Até se hoje hoje, é né? difícil, naquela época era terrível. E olhando para trás, assim, hoje, onde vocês estão hoje, né, e tudo que vocês passaram, não só aqui em Portugal, mas ainda lá no Brasil, eu sei um pouquinho, né, um tiquinho da história de vida de vocês, tudo que vocês passaram e tudo mais. O que vocês falariam para vocês mesmos, assim? O que o Cleiton falaria pro Cleiton de... Bota aí, 15, 20 anos atrás, e o que a Lê falaria? A Lê já tá chorando. Eu não gosto nem de lembrar. 15, 20 anos a gente já entra numa outra área. Não, uns 10 anos. Vai se entregar uns 10 toda? Eu anos, nem tô te entregando. Uns 10. Não, tipo. Vamos botar então de 10 anos atrás, que foi. Sim. Vai eu acho fazer que 10 o tempo, anos. né, antes da gente embarcar de lá pra aqui, assim, tipo, de lá pra cá, eu acho que. Cara, eu diria que valeu a pena, né? Valeu a pena. Eu tipo, acho que eu não me reconheço. Eu olhando assim pra mim hoje, não me reconheço de quem eu era lá atrás. Não nem tem como, nada a ver. Mas se tu. Hoje tem tá cara, tendo uma trend no TikTok que é tipo a mesma. Tu passando por você, assim, né? De anos atrás. O que tu viria assim, se tu desse de cara contigo mesmo, assim, de 10 anos atrás, o que tu... Eu acho que eu me assustaria. Eu acho sim, porque quando a gente chega 10 anos atrás, quando a gente embarcou lá, de lá pra cá, mesmo de tudo que a gente passou aqui, a gente não era as mesmas pessoas. A gente tinha os mesmos princípios, mas a gente não era as mesmas. Tipo, eu, né, pelo menos falo por mim, eu acho que eu amadureci muito, assim, mesmo que, né, não pareça, mas eu acho que muita coisa, assim, amadureceu, e muita coisa mudou, e muita coisa... Eu acho que eu me parabenizaria, me daria um abraço. Dizer, pô, cara, tu é fogo. Mas eu acho tem sim, gente cara. que acha isso... Tu não desistiu, cara. Eu acho que isso que tem que ser corajoso, né? Acho que eu diria isso, mas, pô, tu é corajoso, bonito pra caramba. Ai, meu Deus, menos. Vamos parar no corajoso? Não, eu acho que era Bem isso, a menos. questão de... Eu acho que eu enfatizaria, assim, na questão de não ter desistido, assim. Que é o que a gente pensa, pô, não desistir, né? Porque às vezes tem sempre aquilo, né? Uma vez eu ouvi uma frase
E foi até do Eu lembrei da mesma agora. E foi até do Jean, né? Que é o pastor, que é o cunhado da Anice. E ele me disse uma frase uma vez que, assim, tipo, me cortou, assim, quando ele disse. Pensei, na hora que ele pensou, pensei, miserável, né, cara? Que é o pastor, perdoe. Mas o cara... Mas quando ele me disse, assim, aquilo, tipo, me cortou. Ele disse assim, cara, sabe o que é que não faz tu? Sabe o que é que não faz tu romper na vida? Tipo, isso foi antes da gente ir embora. Sabe o que é que faz tu não romper na vida? É porque, às vezes, cara, eu olho pra você, assim, pra vocês, né? Eu olho pra vocês e vejo que quando vocês estão na barreira, quando vocês estão no limite de passar de uma situação para uma outra mais próspera, vocês voltam atrás. A gente desiste. Ele me disse isso, assim, como um amigo, e coisa que quase nenhum amigo diz pro outro, né? Ele disse assim, cara, eu já vi tu, porque assim, depois que eu trabalhava numa empresa, depois saí, depois resolvi abrir minha própria empresa de jardinagem, uma maquinarada do caramba, e depois desistir. Aí foi nisso que ele me disse, pô, cara, tu não devia ter desistido, porque às vezes tu vai romper, mas quando tu vai romper, tu desiste. Aí quem desiste antes de romper não sabe o que ia acontecer lá na frente. Então, tipo, quem tá aqui e volta embora antes de acontecer o melhor, não sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, acho que isso é uma coisa assim que mudou muito na gente, né? A gente não Então, desistiu. quando vocês vieram pra cá, desistir não era mais uma opção. Não era. Nunca foi. Nunca foi. Cara, de sentar assim na miséria, porque era miséria, não tinha como dizer, era na miséria, porque tu com 2, 3 euros no bolso para ir no mercado fazer uma compra, pode-se dizer que tu não tá na miséria porque tu tem os 2, 3 euros, mas assim, tu não tem perspectiva nenhuma, nem de pegar um autocarro para ir no lugar comer, não. Nada. Tu tá comendo daquelas moedas ali, e sair catando moeda no bolso e coisa, e aí tu pensa, pô, caramba, lá no Brasil, né, a mãe da Denise fazia aquela batatinha sonsa com franguinho assado, no coisa, aquilo era gostoso. Tu pensa, não tenho nem isso aqui, né? Nem o pernilzinho queimado no Natal. Eu sei de uma história de que alguém chorou quando comeu um pedaço de carne, né? Eita, meu Deus. Foi. Isso foi um processo, né? A gente passou muito tempo aqui só levando chapuletada, né? Só. E chegou uma época em que a gente só comia frango. Tava até com pena já. E carne de porco. Já tava acordando 5 horas da manhã, né? Acredito. Tava cantando na janela de madrugada. Não, mas acredito, não tem como você chegar aqui e você comer uma carne vermelha. Porque as pessoas pensam, é muito mais barato. Vai lá. E foi quando a gente passou a pandemia. Nós estávamos naquela situação que ainda bem que a gente tinha seguro-desemprego, porque, pensa, na pandemia não tinha arrendamento. Roubaram nosso carro, ficamos desempregados, né? Ainda bem que nós tínhamos muitos descontos da época que nós estávamos e a segurança social também incentivou as pessoas, pegamos o seguro-desemprego. 10 meses de seguro-desemprego. Foram 10 meses de seguro-desemprego. Isso vocês ainda não moravam aqui em Viseu, ou já? Quando iniciou, nós estávamos em Braga. Aí quando roubaram o carro, perdemos o trabalho, foi quando viemos para Viseu. E foi quando a gente estava naquela situação mesmo feia. Passamos ali a pandemia, como todo mundo, acredito eu, né? Que teve aquele susto, aquelas dores e tudo mais, né? E perdemos muitas pessoas e aquele nosso dinheiro que a gente recebia da segurança social dava mesmo para o básico. Uma comprinha básica do mês, o nosso arrendamento, água, luz, gás, internet, era isso, né? Até nessa época foi uma época em que o nosso proprietário, que nós vamos dizer, né, que nós amamos ele de coração, ele vai aparecer. Temos o mesmo proprietário. Ele vai aparecer. O próximo episódio é com ele, mas depois a gente fala. Ele foi uma pessoa que nos abençoou muito, nos ajudou, nos orientou, nos levou pra frente, né? E é por isso que a gente dá muito valor pra ele hoje, porque o que ele fez pra nossa família, ninguém faz. Não adianta que ninguém faz. E então foi quando a pandemia passou, as coisas começaram a andar e a gente naquela, vamos montar imobiliária, não vamos montar imobiliária, vamos continuar, não vamos continuar, o que é que vamos fazer? E aí fomos trabalhar em fábrica, fomos trabalhar em várias outras coisas, né? E aí começou a vir um cliente, vinha outro cliente, vinha um cliente, vinha outro cliente. E aí a gente resolveu mesmo de verdade continuar com a questão do arrendamento. E aí começou a entrar um dinheirinho, né, por fora. E foi quando um dia, nesse dinheirinho que entrou, o Cleito, vamos no mercado. Falei, vamos no mercado, né, amor? Chegamos lá no mercado. A culpa é minha, então, agora. Chegamos lá no mercado e o Cleito, vou comprar uma peça
Era de maminha ou era de Maminha, era. É, de maminha. Vou comprar uma peça de maminha. E eu falei, vamos. Ele disse assim, amor, mas não vai faltar dinheiro? E eu, não, vamos comprar maminha. Eu morrendo de vontade, porque a única carne vermelha que a gente comia era carne picada, que é a carne moída. Então, e aqui era aquela mista, que é a carne vermelha com a carne de porco, né? E aí foi quando ele comprou. E aí levamos pra casa e tal. Só que nem eu imaginava que aquilo dentro de mim era Ia tão gerar aquela grande, reação, né? Não imaginava mesmo. Às vezes tu nem sabia que tu sentia falta daquilo, né? Não, porque assim... Eu nem lembrava mais. Não, É. E eu acho que a nossa vida tem tantas outras preocupações em volta disso, que às vezes a gente esquece daquilo que, Pois digamos é. assim, não é pequeno. Mas é prazeroso, Mas vai né? deixando de lado, sabe? Eu quero, mas pronto, agora não dá, eu deixo. Eu quero, mas agora não dá, eu vou deixar. E aí foi quando fomos lá e o Cleito chegou em casa, daí tava o Cleito, eu, a Bruna, o Vini, na cozinha assim, e o Cleito fatiando a carne e fazendo ali os pedacinhos, né? E aí foi quando ele falou assim, venha comer o teu primeiro pedaço de carne. E eu fui e peguei a carne, no que eu coloquei na boca, desabei a chorar. Foi uma coisa assim, que eu lembro hoje, dando valor, sabe? Porque às vezes a gente tem tanto e não dá valor pra nada do que a gente tem. E se você for ver, as pessoas comem carne sempre. Mas aquilo pra mim tinha um outro significado. Não era a carne. Era conquistar algo que fazia falta há muito tempo pra nossa família. Algo tão simples, né? Algo tão assim, tão... E aquilo marcou muito a minha vida, marca até hoje. E eu costumo dizer assim, que Deus olhou pra mim naquele momento e falou assim, nunca mais eu vou deixar a minha filha passar falta de comer algo que ela queira, né? E depois de lá, Deus abençoou a nossa vida de uma maneira que hoje eu posso dizer pra você assim, nós não somos ricos e milionários, não. Mas eu acho que Deus abençoa a gente e traz sabe, nem muitos seja esse o clientes. propósito, né? O propósito nem seja ser rico, nem Não. seja... Pra mim, principalmente, isso não faz diferença. Não, porque eu sempre tô pensando, será que vai faltar? Às vezes eles fazem, credo, amor, desencana. E na minha cabeça é sempre assim, será que vai faltar? E quanto é que tem? Tipo, é sempre assim. Não, o meu anseio, o meu coração não é que eu seja rica, milionária, não. Eu nunca quis isso. Eu só quero o necessário para que a gente consiga viver, continuar o nosso trabalho, porque nos traz um rendimento bom, sim, claro que traz. Mas a gente também tem a opção de muitas das vezes passar para as pessoas aquilo que a gente já viveu, ajudar algumas pessoas, né? E eu acho que isso é o mais importante no trabalho, né? E eu acho que depois daquilo que aconteceu, Deus falou assim, olha, vou abençoar essa minha filha, porque tá na hora dela viver algo diferente. E a gente precisava viver algo diferente, porque a gente estava minguando, sabe? A nossa família estava mesmo assim, a gente sempre foi muito unido. Eu, Cleita, a Bruna e o Vini, sempre. Mas nós estávamos uma família triste, sabe? Sentindo falta de muitas coisas, muitas pessoas. Foi a época da pandemia, foi uma época que a gente perdeu muitas pessoas, amigos, né? Amigos. Familiar não foi nenhum, Não, mas familiar amigos foi. não, amigos foi. Então eu acho que foi uma mistura ali, sabe? Daquilo, e aquele pedaço de carne representou às vezes até mais do que deveria ter representado. Não é a carne. Eu acho que foi mais o sentimento, sabe? Aí eu comecei a chorar, o Cleito chorou, a Bruna chorou, o Vini chorou. O Vini falava assim, mãe, um pedaço de carne. O Vini começou a rir, né? Foi. Ele chorou. Depois ele chorou. Mas de ver aí, a gente se abraçou e é uma coisa, a gente vibra por cada conquista que a nossa família tem. É verdade. E o que tu falaria pra Lê de 10 anos atrás? Pra Nice, né? Porque há 10 anos atrás nem era Lê. Nem era Lê, era Nice. Pra mim é Nice, Pra quem não sabe, o nome dela é Helenice, tá, gente? Não é Letícia, não é Alessandra. É Helenice. Eu diria, primeiro, não me arrependo de nada. Acho que todo o processo, e sofrimento, e choro, e riso e tudo, fez eu ser quem eu sou hoje, né? O crescimento que eu tive na minha vida, tanto profissional quanto pessoal, foi muito grande, né? Aprendi a dar valor em coisas que eu não dava. Aprendi a fazer coisas que nunca na minha vida imaginei fazer, né? Acho que eu olharia
para mim lá atrás e eu iria falar para Helenice e para Nice assim: não para. Só continua, segue, porque lá na frente algo bom vai acontecer, sabe? E eu acho que é bem o que o Cleito falou. Eu acho que o mais importante disso tudo foi a gente não ter desistido. Por que pensa se a gente tivesse desistido, né? Tinha voltado pro Brasil, só Deus sabe o que tinha acontecido, não é? Depois de ter vendido tudo, né? Depois de ter vendido tudo, infelizmente é o que muita gente faz. Vende tudo, abre mão de tudo e vem pra aqui. Chega aqui, cara, vou voltar pro Brasil. Aí chega lá e comprar tudo. E comprar com dinheiro de onde? Não é? Tipo, eu acho que é isso do não desistir, né? Não desistir. E agora falando um pouquinho sobre o trabalho de vocês, né? Ali, lá atrás, falou, porque eu nem gosto desse termo, né? Do relocation. Por quê que não gosta do termo? Porque eu acho assim, o termo relocation, ele fala muito sobre aquilo que ele é, realmente. Sobre você buscar um imóvel para uma pessoa, uma oportunidade, né? Você ter ajuda, ter uma segunda pessoa para fazer o processo daquilo que você não pode fazer. Eu acho que tudo isso está envolvendo o relocation. Porém, o nome, ele está trazendo algo hoje aqui para Portugal que não é bom. Infelizmente, esse nome foi deram muito mau uso para ele. Então, são muitos golpes, enfim, de tudo, né? Que hoje as pessoas ficaram com medo. Você fala, é uma empresa de relocation. O que é que vem na tua cabeça? Golpe. E não é. Muita gente sem licença, né? Muita gente que acha que é só chegar aqui e começar a buscar uma casa, né? Não sabe de fato as dificuldades que são o investimento que é, né? Porque nada é barato, né? Agora mesmo, há pouco tempo, nós tivemos um caso da cliente nossa que chegou aqui sem eira nem beira, não sabia nada. O que ela sabia eram as informações que ela tinha pegado comigo como cliente. Chegou aqui em Portugal e estava fazendo o quê? Relocation. Assim como tivemos nesse mês, só nesse mês, 2 clientes que vieram de um golpe que levaram de uma outra empresa. Se é que pode chamar de empresa, né? Alguém que faz um... Porque às vezes vão atrás também das informações erradas. Esse dia eu tava no Face e li uma pergunta assim, que um rapaz perguntou lá no Marketplace, naqueles anúncios lá. Aí o rapaz perguntou assim, acho que ainda estava lá no Brasil, e perguntou assim, trabalhar com imóveis em Portugal é difícil, como é no Brasil? Tem que ter o Cresci, tem que ter as coisas? Ou, tipo, em Portugal é mais tranquilo? E o outro respondeu assim, não, cara, aqui é liberado, mano, que tu chega e falei, caramba, tipo... Dedinho coça, o cara né? falou assim, não, aqui é liberado e tal coisa. Eu não respondo porque às vezes eles sabem que a gente tá por trás também de uma empresa. Então, assim, mas a informação que passaram ali, aí depois, lógico, aí vem enxurrado o pessoal embaixo dizendo que não, né? Mas o outro disse, não, aqui é liberado, que é vocês chegarem e fazerem, mas ninguém sabe o custo, né? O custo que de fato é. Mas o que eu falo pra ler é, começar, todo mundo começa, mas depois mesmo, saber o que é você ter um carro na rua rodando, que nem a gente tem, né? Um carro na rua rodando, disponível para ir para Braga, para Lisboa, para o Porto, para não sei para onde, né? Tipo, depois tu tem uma porta aberta, um monte de conta, funcionário, aí tu, né? Aí nesse nível ninguém quer chegar, entendeu? Nesse nível de investimento, quase todos que começam ali do a Deus dará, tipo, quase ninguém quer chegar. Então, ou seja, é o pagar o preço para tu alavancar, né? Que é o que a gente tenta fazer hoje, né? Porque é um trabalho que tem oportunidade para todo mundo, sabe, Amanda? Ninguém precisa se matar, porque tem um serviço de relocation em Viseu, tem 3 em Viseu, tem 3 em Braga, tem 3... Não tem necessidade das pessoas se matarem ou brigarem entre elas, porque o mercado é muito grande. Todo mundo pode trabalhar, só que desde que trabalhe direito, né? Sim. Eu não tenho problema com concorrência, e eu nem costumo dizer que é concorrência, entende? Porque eu acho que o problema não é esse. E o que me chateia, você sabe melhor do que ninguém, que não é ter outra pessoa do meu lado que trabalhe com a mesma coisa que eu. Mas o que eu acho que são 2 coisas que eu acho que é muito feio. Uma pessoa se aproximar de você para saber como é que você trabalha para abrir uma empresa igual a sua, que isso para mim é falta de caráter, não tem outra palavra. E aquela pessoa que monta uma empresa
monta uma empresa, não. Começa a trabalhar com esse Começa, serviço e não tem um seguro, não tem uma licença, não tem um suporte, aí chega um cliente. E pouco conhecimento, E pouco né? conhecimento. Aí chega um cliente, vai pra cá, chega lá no aeroporto. Qual foi o caso que a gente teve? Chega aí no aeroporto, fica perdido, porque gastou lá não sei quantos mil euros lá pra uma pessoa fazer. Quando vai procurar a pessoa, cadê a pessoa? Não Você acha que essa pessoa vai indicar um serviço de relocation para outra? Não, porque já caiu num golpe, né? E golpe não é um trabalho feito pela metade, não é um trabalho que não foi concluído. Golpe é uma pessoa não aparecer e não dar satisfação daquilo que fez, ou não ter aonde correr. Eu costumo dizer para os nossos clientes, hoje nós temos uma porta aberta, né? Então, ou seja, é fácil um cliente me achar. Porta aberta aqui é ter uma empresa física, né? Física. Ter um endereço Exatamente. para que possa E eles procurar. vêm mesmo. Sim. Vem. E eles vêm mesmo. Eles vêm aqui para tomar café, eles vêm para conversar, eles vêm para tirar dúvida, eles vêm para perguntar as coisas. Olha, Lê, você já passou por isso? O que é que você acha que eu devo fazer? Né? Então, eu acho que é esse nível de trabalho que as pessoas devem procurar. E muitos vêm, como já aconteceu, e já veio, muitos vêm só para ver se de fato a gente existe mesmo, a gente tá aqui mesmo. Aí quando chegam aqui, ó. É claro que a gente nunca vai agradar 100% a todo mundo, né? Infelizmente, a gente tem esse o propósito. a gente tem uma empresa, um serviço que é instável também, né? Não é 100% estável. A gente nunca sabe como vai ser o próximo mês, né? Vamos dizer assim. Mas a gente tenta fazer o possível, tenta fazer sempre o melhor, né? Mas muita gente não entende o que tá por trás disso, né? E aí, enfim, eu vejo hoje, eu que tô de perto, né? Vejo muito dessa montanha-russa que é, né, a vida de um empresário deste ramo, porque eu não conheço muitos empresários aqui em Portugal, não é que eu conheço assim, meu Deus, muitos empresários, mas vocês que eu tô de perto, que tem uma empresa e que é desse ramo, né, não é uma coisa fácil como todo mundo pensa, né, e eu como cliente mesmo, porque quando eu contratei a Lê e o Cleiton pra vir, eu também tinha uma outra visão, tipo assim, meu Deus, faz 2 meses que eu contratei eles, cadê o meu imóvel? E era todo dia inscrição no saco. Meu Deus, nem digo nada. Jesus. E a gente eu não tinha noção de que se ela me mandasse um imóvel 2 meses antes de eu chegar aqui, eu tinha que pagar 2 meses o imóvel parado, né? E muitas pessoas não têm muitas. Hoje sim, né? Que talvez, enfim, tenha da onde buscar também, né? Enfim. Mas as pessoas não entendem a dificuldade que é ainda, né? Eu acho que um dia vamos chegar lá, assim. Mas eu acho também que, eu não sei se vocês concordam com isso, né? Até era uma das perguntas que eu queria fazer para vocês. O que vocês acham desses muitos youtubers e influenciadores e afins que fazem vídeo pro YouTube, pro Instagram, para todas as redes sociais, falando de Portugal e que passam uma visão de vida, uma visão de mundo na qual as pessoas se espelham, assim, né? Eu, por exemplo, quando decidi vir para Portugal, seguia uns 30. Hoje eu sigo duas. Hoje eu sigo 2. Uma porque eu gosto de saber da vida dela e a outra porque eu gosto do que ela fala de Portugal. É verdade, entendeu? Uma eu gosto do conteúdo, ela faz comida, adoro ver as receitas dela. E a outra porque fala de Portugal. Mas o resto tudo pra mim ficou tipo... Porque eu comecei a ver com outros olhos e ver que aquilo era... Pera, não é bem assim, né? E o que vocês pensam disso? Porque os clientes devem comentar com vocês, né? Ou não? Tipo, mas eu vi no fulano que... Isso assim, isso tem os dois lados, né? Lado bom e lado ruim. Porque assim, hoje virou moda. Todo mundo que vem para Portugal faz um canal. Sim. Desde que o canal seja para falar aquilo que realmente é, eu acho super legal. Por quê? Porque as pessoas conseguem olhar para aquilo e pensar, pô, eu posso passar por isso, posso passar por aquilo. Sim. Agora existem pessoas que vêm para cá e fingem ser algo ou inventam algo, né? Sobre aquilo que eu também falei sobre se vitimar, os perrengues, vitimizar né? nas coisas, sabe? É isso, às vezes as pessoas criam isso porque elas querem, não é porque elas realmente passaram,
né? Então as pessoas que estão lá fora, elas precisam olhar para um canal e ver, olha, a pessoa está passando por isso, por isso. Só que mesmo assim, a pessoa não pode querer viver aquilo que a pessoa viveu, porque cada um tem uma experiência. E quanto tempo essa pessoa também já está aqui, né? Exatamente. Que é isso que as pessoas também não têm essa noção, né? Acha que a pessoa que elas estão acompanhando chegaram aqui há uma semana, e não é assim. Não. Tudo que elas conquistaram, né? Tudo que elas têm, isso também levou um tempo, também não foi de imediato, né? Sim. É claro que tem gente que vem muito mais preparado, né? Vem já com um contrato de trabalho, ou vem com muita reserva financeira, então sim, a realidade do começo vai ser totalmente diferente do que 99%, né? Porque essa é a minoria da minoria, né? Então... É que a experiência de um nunca vai ser a experiência do outro. Não, né? é. A realidade de um nunca vai ser a realidade do outro. E quanto a isso, né, dos youtubers, pra mim, na minha opinião, isso é... Tudo aquilo que não é verdade é tóxico. Entende? Tudo aquilo que não é verdade, tudo aquilo que não existe é tóxico. Então, assim, isso prejudica... Ele tá aqui, a pessoa que tá aqui e tá gravando isso, tá pouco se lixando, né? Entendeu? Sim. Porque às vezes a intenção é isso, né? É views, né? Tipo, o cara quer ter visualização e quer ter inscritos. É o que vai dar engajamento. Né? Quer engajamento. Agora, assim, pra pessoa que vem, entendeu? Porque, por exemplo, vai colocar na cabeça de uma pessoa hoje que, por exemplo, 600 euros você até compra um carro, mas é uma penúria de um carro. Entendeu? Vai colocar na cabeça de uma pessoa hoje que no Pingo Doce com 30 euros ela não vai conseguir fazer a compra do mês. Ela vai dizer que sim, você tá mentindo porque ela assistiu no canal do fulano ele mostrando. Então hoje eu posso ir no Pingo Doce e fazer uma compra e depois pegar uma notinha lá de 30 euros e dizer, olha, essa foi a compra que eu fiz. Sim. Aí o coitado chega aqui, a família chega aqui, a gente tem infelizmente, né, muitos casos de famílias que chegam aqui. Às vezes as famílias vêm o pai, a mãe e 4, 5 filhos. É que sabe que eu também não tinha essa noção, né? Eu acredito que muitos têm. Eu vou dar um exemplo assim genérico, né? Mas quando nós íamos no mercado no Brasil e tinha, sei lá, o sabão em pó da marca X Top. Eu não vou dizer o nome porque eles não estão patrocinando a gente, né? Então, da marca X. E tinha outro que é de uma marca melhor ainda, daquela top, aquela marca que todo mundo quer. E um pro outro tá R$1 de diferença, tu vai comprar o da marca melhor. Só que as pessoas não têm noção de quanto é €1 de diferença aqui. Né? Aqui eles devolvem 1 cêntimo no troco. Então 1 cêntimo aqui é dinheiro. As moedas pretas, né? Isso conta na soma final da compra, né? Então as pessoas não têm noção de quanto é €1 de diferença. Porque todo mundo acha, meu Deus, vou comer Milka até... Vou comer Kinder Ovo até, meu Deus, até enjoar. Aí chega aqui no... Porque é 5, né? Mas vai ganhar aquele 5. Quanto tempo de trabalho tu tem que ter pra ganhar 5 euros, né? Infelizmente hoje a realidade de Portugal é que nas fábricas, no chão de fábrica mesmo, o que eles pagam na hora trabalhada é isso, é 3,40, 4 euros, não é... 5 euros uma barra de Milka é 1 quilo de carne. Carne de porco, mais ou menos. Não, dá meio quilo, né? Meio mais quilo, 1 quilo de carne, dependendo da carne que tu for comprar. O que tu vai optar comprar, né? Carne. E aí tem os chocolates semelhantes, né? De marcas semelhantes, vamos dizer assim, que é €1. 63 cêntimos tem de uma marca branca. Tão bom quanto, né? Então... pra gente contar com o meu chocolate, aquilo é claro que é. E é bom, eu gosto. Sim. Mas... É que as pessoas se iludem, né? Pela experiência da outra. Nós vivemos isso no arrendamento. Todos os dias. Você veja, nós temos família, né? Que estão vindo em 5 adultos, porque moravam numa belíssima casa lá no Brasil. Chegam aqui e a gente já ofertou 7 casas. Eles não querem. Eles estão aonde? No hotel. Gastando muito mais. Por falta de opção? Não. Mas é por quê? Porque querem pagar 800 euros para morar no centro do Porto, centro do Porto. E além de querer 800 euros no centro do Porto, a casa tem que ser de acordo com aquilo que eles querem, ou seja, um padrão. E infelizmente o que você tem no Brasil não é o que você vai ter aqui.
né? É igual os clientes que ligam pra gente, ai, mas eu quero um arrendamento de 400 euros. Tem. Mas quando você mostra, ele quer? Não, porque o padrão que ele quer por 400 euros não é aquilo. Né? Então, assim, eu acho que é isso que os vídeos hoje passam. Veja nós hoje trabalhamos com um padrão de imóveis muito bons. E tem imóveis muito baratos, tem imóveis que não são, mas isso depende. Você já me viu alugando um apartamento de 200 euros lá no Porto? Não, nunca. Não vai Aqui acontecer. já é muito difícil. E antes de tudo, né? Quanto é o nosso custo para sair de Viseu e ir lá no Porto? Não, e 200 euros hoje é um quarto, né? Nem isso, nem lá no Porto não. Nem aqui é. em Viseu quase já é mais um Tem quarto. um colega nosso que mora em Lisboa, que ele paga num quarto 600 euros. É isso. Gente, eu pago 350 num T1. Não, Só isso que também arrendado há mais tempo e é um T1 simples, não é nada luxuoso, não é nada, né? Então... Não, isso tá tão top que tem gente alugando lugar na cama no quarto. Tem. Tem gente alugando cama em quarto por Tem. 400 euros. Lembra? Não sei se foi aqui que nós vimos esse anúncio, mas era. Foi. Tem gente alugando cama no quarto. Não tá alugando nem o quarto, tá alugando a cama. A cama dentro do quarto alugando. Então isso é um mercado assim que... As pessoas querem pagar 400 euros no centro, né? Gente, nem no centro de Tondela tu não acha mais por 400 euros. Não se acha mais. A gente Vai- acha, mas vai- vai ser mais afastado, E né? a tendência é subir, infelizmente. É. A Mas tendência veja sempre uma subir. coisa. Veja quantos imóveis a 400 e 450 nós temos parado. É. As pessoas não querem. Por quê? Porque são casas mais simples, é mais Mais afastado afastado. do centro, né? Então as pessoas não querem se submeter a morar numa casa dessa um ano, para daí conseguir um trabalho, documenta aquele processo e chegar a ponto de morar lá onde você quer. As pessoas não querem isso. Elas querem os 400 euros no centro da cidade. E isso não tem. Mas a gente que já tá aqui já tem um tempo, digo eu e o Douglas, né? Eu não tenho coragem de sair de onde eu moro. E nós? Nem Não só pelo senhorio, Cleiton. Eu digo pelo valor que a gente paga, porque eu não vou achar outro. Pois A é. gente foi mesmo na sorte, né? Então foi tipo assim, a Lê falou, não, vou mandar pra eles. Foi mais ou menos assim, então, pra azar de vocês, né? Porque devo Pois é. morar em cima de vocês. Pois foi. É, verdade. Mas enfim. E pra finalizar, que a gente já tá bastante tempo conversando, mais de 1 hora, qual recado vocês deixariam pra quem tá vindo pra cá agora? Vocês já deixaram pro eu de vocês do passado e agora pra quem tá vindo? Qual seria o conselho que vocês dariam? A dica, o conselho? Eu? Fala você, depois falo eu. Não, o meu conselho é se programem, né? Se programem. Acima de qualquer coisa, se programem. Porque depois que desembarcar aqui, aí não adianta chorar, resmungar, dizer, ó, eu não pensei que era assim, leia, pesquise. Não adianta vir né? com 3 mil euros, né? Não adianta chegar aqui, hoje 3 mil euros, infelizmente, já não é nada. Hoje, para quem chega aqui com 3 mil euros, já quase não chega com nada. Uma pessoa sozinha é uma coisa, depois uma família já é outra, né? Então, se programe, conheça bem, saiba, cuide com o que está assistindo, cuide com as informações, porque a gente vê cada informação. Saiba onde buscar, né? A gente tem os dois casos, né? Os casos das pessoas que tu fala e aí entra aqui e sai aqui. Aí, mas depois tu diz, não, eu te avisei que era assim. Agora tem o caso daqueles que vão buscar informação mais fácil, depois chegam aqui, fazem as coisas e depois até a gente vê. Vamos buscar o mais fácil, o mais barato. Eu fui na junta de freguesia para registrar meu contrato nas finanças, mas criatura, quem é que te disse que na junta de freguesias eles registram o contrato nas finanças? Mas eu vi no YouTube, então pronto. Aí perde às vezes uma pernada, anda 5, 10 quilômetros para ir num lugar que não vai servir para nada, né? Então assim, se programe, se informe, saiba mais, pergunte para quem está aqui, mas pergunte para pessoas que têm, né, um embasamento para te dar uma resposta. E é isso, né? Eu acho que a programação é a chave. A organização. A organização. Você vê, a gente quando veio para cá, não dá para dizer que a gente veio com aquela programação, mas assim, o que a gente trouxe deu. Mas foi há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, né? O apartamento que a gente pagava 300 euros lá, hoje custa para ir 800 ou 1.000, se calhar. No 1.200. mesmo apartamento, No mesmo né? apartamento. Então, assim, a gente veio
A nossa primeira programação de vida quando a gente veio era as crianças, era prioridade. Ou seja, eles vieram com todos os documentos para estudar, eles vieram com tudo certinho, tudo na pasta. A gente chegava na escola e tudo que eles pediam a gente tinha. Porque a gente tipo, procurou seguir as pessoas certas, olhar as informações certas, tipo, descobrir os sites do país, os sites onde passam as informações, onde dão as dicas. Pai, não tem erro. E na primeira semana as crianças estavam na escola e a gente já podia... Pra vida poder andar, senão não anda. É porque também essa questão da organização financeira não é só pro arrendamento, né? Tu precisa pra comprar as tudo, coisas da tua casa, porque as pessoas acham que o senhorio vai deixar tudo, né? Máquina de lavar louça, porque tem gente que até máquina de lavar louça exige no imóvel, geladeira, e não é assim que funciona, né? Então, e isso são... A máquina de lavar louça não, mas a geladeira é essencial, não tem como tu ficar sem, né? Então, porque colchão, cama, tu compra o colchão, tá ok. Agora, sem geladeira não tem como ficar. E ainda assim tem que comprar o colchão, tem que comprar as coisas, né? Porque as pessoas acham que todo imóvel vem mobilado, né? E que é obrigação do senhor imobilar, e não é bem assim que funciona. Precisa de carro, né? Porque hoje o carro aqui não é um luxo, né? Não é um bem de luxo, é um bem essencial, né? Então... e assim, e acima de tudo, para quê? Se houver programação, para de existir aquilo que existe hoje aqui em Portugal, que é muito. A pessoa chega aqui e já primeiro dia aqui já está se vitimizando, já tá precisando de apoio, já está precisando disso, daquilo. A pessoa parece que tipo, não pesquisa como é que procura um emprego, como é que faz um Europass, mas ela sabe já como é que vai na segurança social para pedir abono. Entende? Então assim, não busque o tipo de informação que é errado, busque o tipo de informação que vai te jogar para frente, né? Às vezes a gente vê aí muita gente, gente ensinando no YouTube como é que faz para tu ganhar um abono para tuas crianças. Não é errado, não é errado, mas assim, tem gente que prioriza isso ao invés de um trabalho, ao invés de uma, então é o tipo de informação errada. A gente veio para cá para quê? Para crescer. Tu pergunta para um imigrante, um brasileiro, o que é que tu veio fazer aqui? A gente falou no começo, é o clichê, vim por causa da qualidade de vida, cara. Então viva a qualidade de vida que o país oferece. Mas porque oferece. Eu acho que a maior dificuldade, resumindo em tudo, eu acho que é a falta de responsabilidade que as pessoas têm quando vêm para cá. Falta de responsabilidade nas atitudes que tomam, no que gasta dinheiro, na palavra que é dado. Olha o tanto de problema que a gente teve essa semana, de pessoas que reservaram imóvel, deixaram outras pessoas sem imóvel, chegaram aqui, não vou querer mais o imóvel. No dia da entrega. No dia da entrega, não vou querer mais o imóvel. Por quê? Porque achei outra oportunidade. Achou outra oportunidade. Aí passou 2 horas, a gente já conseguiu arrendar aquele imóvel que a pessoa queria. O que aconteceu? Caiu num golpe. O que é que faz? Né? As pessoas não têm responsabilidade, as pessoas não têm palavra naquilo que falam. Né? Eu fico muito chateada, eu fico mesmo assim em estado de estresse, porque não é fácil arrendar um imóvel. Aí a pessoa chega aqui, ou ela fica de luxinho, ou ela fica de não quero, não sei. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que aceitar a primeira opção ou as coisas, mas a partir do momento que você deu a palavra que você vai ficar com o imóvel, fique com o imóvel. Porque isso faz com que a outra pessoa que está vindo já não consiga o imóvel. Porque aquele proprietário vai querer alugar o imóvel novamente por nós? Não. Né? Então isso atrapalha a outra pessoa que está vindo depois dela. Então eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ter é responsabilidade no que faz, no que fala e naquilo que assume. Né? Falta de pagamento de arrendamento, falta de pagamento de luz, de água, de gás, de internet, né? Eu pelo menos penso assim, eu acho que as pessoas não podem querer sair de um país, né, e ir para outro e continuar vivendo nos mesmos erros que as pessoas, porque as pessoas que vêm para cá e fazem isso é porque já estavam acostumadas a fazer lá. As pessoas têm que entender que são as pessoas que têm que se adaptar ao país, não o país a elas, né? Então, buscar saber, né, como funciona o país, como são as leis, as regras. Muitas vezes assim, mas lá no Brasil não tem lá no Brasil. Lá no Brasil, se tu não paga o aluguel, o senhor te tirando o tapa da casa. Não tem assim, mas lá no Brasil, não tem, isso é mentira, para. Não. Porque... Então usar aquela famosa frase, então volta pro Brasil, né? Ou às vezes, porque quem tá aqui, né, a gente também ouve a frase dos dois lados. Muitas vezes até os senhorios dizem, porque pensam que aqui é o Brasil, né? Mas lá no Brasil, essa pessoa que fez isso na casa do senhorio aqui, não faz na casa do senhorio lá.
Porque se fizer, sai embaixo da borrachada, não tem aí. Entendeu? Aí chega aqui, então assim, são posturas, né? Posturas assim que... E não misturar, né, a dificuldade, porque acho que todo mundo passa dificuldade. Sim. E eu quando falo dessas coisas não quero dizer que as pessoas ficam devendo porque, não tem um trabalho, as coisas elas são justificadas. Agora tem pessoas que fazem isso na pura malandragem, Sim. né? E aí isso que eu não concordo, porque trabalho tem, né? Tem trabalho, mas as pessoas escolhem. Sim. Aí tá um grande defeito. É que as pessoas buscam emprego, não trabalho, né? Exatamente, as pessoas escolhem. Aí é lógico que não vai ter dinheiro para pagar aluguel, não vai ter dinheiro para fazer compra, não vai ter dinheiro, mas por quê? As pessoas escolhem trabalho. Lê, as pessoas me perguntam muito isso. Eu quero ir para um lugar onde tenha escola e trabalho. Escola tem tudo quanto é lugar em Portugal. Trabalho também tem. E trabalho também tem. Só que você quer se sujeitar àquele trabalho? Né? É aí que tá o X. As pessoas têm que vir com a mente aberta e têm que vir preparado para qualquer coisa. Então é isso. Eu encerrei as perguntas. Vocês Encerrou? gostariam de falar mais alguma coisa? Eu peguei leve, fala sério. Não, Eu foi peguei de boa. Foi. Assim, esse Pra foi... primeiro, né? Vou planejar o próximo. Meu Jesus. Assim, esse foi o primeiro episódio do nosso podcast, né? Podclé. Até agora há pouco alguém me disse Vocês assim... gostaram do nome? Se eu gostaram, gostei. deixa nos comentários. Não era pra minha pergunta. Não. Pronto. Até agora há pouco alguém me disse que o Podclé era o podcast do Cebolinha. Maldade, né, cara? Maldade. Mas assim... Não fui eu, daqui gente, tá? vai vir, a nossa ideia é que daqui desse podcast venha muita informação. Hoje assim a gente fez esse bate-papo para que vocês pudessem nos conhecer, né, e saber de fato quem é que está aqui por trás dessa procura de imóveis, quem nós somos, tal. Mas a ideia é trazer aqui senhorios que mostrem o ponto de vista deles, né, eles mesmos contarem o que é que eles passam. Então, assim, tipo, não falta, né? Pessoas que tragam informações, pessoas que... O próximo que a gente vai trazer agora é o Zé Ferino, né? Que a gente tá falando que é o nosso senhorio. Peraí. O Zé Ferino é uma pessoa, além de ser um ótimo senhorio, ele é muito inteligente. Baixa a bola. Ele é muito inteligente, né? Que o Cleito baba o ovo, assim, eu não. Tá? Eu não. Eu, assim, sou muito séria no que eu vou falar, mas vale muito a pena. Eu não participei, né, não entrevistei o Zé Ferino, mas eu estava atrás das câmeras, que hoje quem está é o Fernando, e eu pude assistir a gravação do podcast. Foi uma boa gravação dele, muito legal. Porque ele é diferenciado. É diferenciado. A gente fala assim que eu penso, né, que não existe nacionalidade para a pessoa ser o que é. Então assim, ele é um português assim que recebeu a gente de braços abertos e assim, para tudo que a gente precisa, ele é o cara. É o cara mesmo assim que a gente tira o chapéu. E ali o cara é coaching, o cara é um monte de coisa que vai acrescentar muita coisa. Vamos deixar um mistério para gerar uma curiosidade do pessoal. Se você começa a falar demais dele, todo mundo já conhece. Mas é isso, a ideia é trazer conhecimento, né? Através desse podcast, trazer conhecimento, trazer muita informação, mostrar a realidade, né? Nua e crua, que a gente fala mesmo, não tem por que não falar. E pronto, né? Assistam, compartilhem. Comentem o que vocês querem ver aqui no se vocês gostaram podcast. da Amanda Bernardes ali apresentando. Se vocês querem, é Amanda Bonner. Eu gosto mais de William Bonner. Mas... Amanda Bernardes. Amanda Poeta. Mas deixem nos comentários o que mais vocês querem saber. Se vocês querem mais que eles conversem entre eles, que chamem outros convidados, que entrevistem clientes, que, enfim... Que tipo de convidados vocês gostariam de ver aqui na mesa com a gente? E lembrando, né, nem sempre nós vamos estar aqui nessa mesa. Algumas vezes nós vamos fazer isso em outros lugares, vão ser parques, vão ser sala, vai ser... surpresa, enfim, né? isso vai ser um podcast desconstruído. Desconstruído, exatamente. É bem isso. Tá bom, pessoal? É só isso? Ficamos por aqui. Só isso. Podclé agradece. Podclé do Cebolinha. Podcast do Cebolinha. Não vou dizer quem falou, Fernanda. Gente, mas é isso então. Ficamos por aqui. Aguarda aí os comentários, as dicas, tudo que vocês quiserem, tá bom? E é isso, pessoal. E siga a gente no Instagram, porque hoje nós batemos 10 mil seguidores. 10 mil seguidores. E além disso, muito obrigado a todos, viu? Só depende de vocês. Só depende mesmo. Assim, nós temos os 10 mil porque nós temos vocês. E isso é muito importante pra nós. A gente dá muito valor pra isso, acredite. Tá bom, pessoal? Beijo pra vocês. Beijo. Até logo.